capítulo 8. Eu hoje gostaria de falar um bocadinho sobre gratidão, o poder da gratidão. Diga ao irmão lá, de gratidão. É uma coisa interessante que esta semana, acho que foi quinta-feira, nos Estados Unidos houve um feriado, ou há um feriado que é muito importante, que é o Dia da Ação de Graças. E é muito interessante que nós, em Portugal, importamos uma série de coisas. Né? Nas escolas, por exemplo, importamos o Halloween, né? O Dia das Bruxas, porque pronto, coitados dos meninos, estão a aprender inglês, então isso faz parte lá da cultura, etc. Mas é interessante que um dos feriados mais importantes a seguir ao Natal é este da Ação de Graças. Nós não importamos. Né? As escolas não importam. E quando eu estou a dizer isso é nós percebermos quem está por trás do sistema deste mundo. É um sistema anti-Deus. Mas vamos... eu quero partilhar um bocadinho acerca do poder da gratidão. Poder da gratidão. E eu quero começar com esta passagem, Juízes capítulo 8, versículo 33, diz que logo depois que Gedeão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-Berit como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubbaal, isto é, Gedeão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Pai, nesta manhã, guia-nos, fala-nos, que seja o teu Espírito a falar a cada um de nós, Senhor, de forma que nós possamos viver à altura da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Esta passagem fala sobre o povo de Deus que esqueceu de Deus. Quando eles falam que esqueceram de Deus e de Gedeão, está a falar, por exemplo, de Juízes capítulo 6, versículo 6, que lemos lá que por causa das presenças dos medianitas, Israel empobreceu muito. E eles clamaram ao Senhor. Ou seja, os medianitas eram um povo que os roubava. Eles semeavam, colhiam, e quando a colheita estava feita, os medianitas vinham e roubavam. E claro, se alguém lhe roubar o salário no dia em que o receberes, isso acontecer mês após mês, após mês, após mês, o que é que vai acontecer? Claro que vamos empobrecer. E era isto que aconteceu com eles. Eles clamaram a Deus e Deus, lá no versículo 12, escolheu um jovem, um homem chamado Gedeão, para liderar o povo. E para encurtar uma longa história, Gedeão é o homem escolhido por Deus e junto com 300 homens, eles enfrentam estes medianitas, eles vencem estes medianitas e o povo que estava a ser escravizado foi liberto. O povo foi abençoado e a sua vida começou a andar para a frente. Anos mais tarde, quando este homem morre, diz que, versículo 34, diz que eles esqueceram que foi Deus que os libertou. Eles tiveram uma amnésia, eles esqueceram-se que se nós estamos aqui hoje, foi Deus que nos abençoou, foi Deus que nos deu triunfo, foi Deus que nos deu vitória, foi Deus que nos deu a bênção. E eles esqueceram mais, não só se esqueceram de Deus, mas esqueceram do próprio Gedeão. Esqueceram-se de que foi através deste homem de Deus, junto com os outros 300, que eles receberam essa libertação e que foram tão grandemente abençoados. Então este povo, eles esqueceram completamente o que tinha acontecido. E muitas vezes nós somos assim também. Muitas vezes nós nos comportamos
como este povo também. Em vez de sermos gratos e nos lembrarmos que se estamos aqui hoje, é graças ao Senhor. Por vezes deixamos que as dificuldades do presente nos façam esquecer que também no passado nós vivemos e tivemos dificuldades, mas Deus nos ajudou, Deus nos fortaleceu, Deus nos abençoou, Deus nos tirou de um lugar e que hoje estamos neste lugar pela graça e pela misericórdia e pelo favor de Deus. Por vezes nós agimos também desta forma quando nos esquecemos. E esquecemos porquê? Porque por vezes metemos os olhos apenas no presente, no aqui e no agora. O primeiro ponto desta mensagem é esta: a ingratidão é a porta de entrada para muitos pecados. Diga lá, irmão, lá, a ingratidão é a porta de entrada para muitos pecados. Eles esqueceram, eles não foram gratos e eles começaram, por exemplo, a ser idólatras. O pecado da idolatria, começaram a adorar os balaíns, começaram a adorar outros deuses. Quer dizer que quando há ingratidão no nosso coração, muitos outros pecados, isso é a porta de entrada para muitos outros pecados. Eu estava a ler, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 21, na Nova Versão Internacional, diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração, os insensatos, obscureceu-se. Ou seja, e se nós lemos, por exemplo, depois o final deste versículo, deste capítulo, nós vamos perceber uma série de pecados que este povo cometeu. Eu vou ler, por exemplo, o versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-los, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ou seja, nós percebemos aqui uma série de pecados que acontece com este povo, mas que se iniciou no versículo 21, que diz assim: embora tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. A ingratidão é a porta de entrada para muitos pecados. Quando nós nos tornamos ingratos, nós tornamos-nos resmungões. Quando deixamos a ingratidão, nós nos tornamos murmuradores. Eu não sei se já aconteceu, não é? Mas às vezes, por exemplo, quando o Gonçalo diz só para outra vez, ou qualquer coisa, e nós dizemos: olha, isso até é pecado o que estás a dizer, até é uma blasfémia. Tu tens tudo, tu comes tudo, tens o que precisas, mais o que não precisas. E às vezes nós somos como o meu Gonçalo, às vezes eu, cada um de nós, às vezes sem nós nos apercebemos, por causa de uma série de coisas que às vezes acontece, e nós nos tornamos a queixar, a murmurar, a queixar com a pandemia, a queixar disto, a queixar daquilo, a queixar daquilo outro, e por vezes esquecemos que a Bíblia, a palavra de Deus, nos exorta a ser gratos. E quando nós negligenciamos a gratidão, a ingratidão é a porta de entrada para muitos outros pecados. Começamos a pensar de uma maneira errada, começamos a falar de uma maneira errada e começamos a agir de uma maneira errada por causa da ingratidão. Então o segundo ponto é: nós devemos ter corações gratos em todo o tempo. Diga, irmão, lá, gratos em todo o tempo. Gratos em todo o tempo. Lembrar-nos que foi Deus que nos trouxe até aqui e dizer esta palavra: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode não estar a viver o melhor da tua vida, mas obrigado, Jesus, nós estamos vivos. Obrigado, Jesus, nós temos saúde. Obrigado, Jesus, nós estamos neste lugar. Temos um lugar para louvar a Deus. É verdade, é com máscara, mas glória a Deus que ainda assim nós podemos nos reunir, podemos louvar, podemos glorificar ao Senhor. Obrigado, Jesus.
1 Tessalonicenses, vamos abrir a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Paulo, ele exorta esta igreja a viver de acordo com 3 princípios. Versículo 17, ele diz assim: alegrem-se sempre. Diga, irmão, lá, alegra-te sempre. Segundo, ele diz, olha, orem continuamente. E em terceiro lugar, ele diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que nós possamos viver alegres. Eu não estou a dizer que temos que andar sempre a viver aos saltinhos, não, mas a alegria do Senhor não depende das circunstâncias, não depende do tempo, não depende se está sol, se está frio, se está calor, se está a chover, se está a fazer sol, não depende se é verão, se é inverno, não, a alegria do Senhor, ela já habita em nós, porque a fonte da alegria, Jesus, habita em cada um de nós. Ele habita em nós. Orem continuamente. Claro que não é possível passar o dia de joelhos a orar, mas ter uma atitude de oração. É ter uma atitude de oração. É ter é reconhecer que Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele continua, nós continuamos a depender dEle em todo o tempo, em qualquer circunstância. Então, seja o que for que esteja a acontecer, a oração é a nossa prioridade. O voltarmos para Deus é a nossa prioridade. Os nossos olhos focados em Deus é a nossa prioridade. Olha, orem continuamente. Olha, em vez de se queixarem, orem, em vez de murmurarem, orem, em vez de criticarem, diga ao irmão ao lado, ora. E depois ele diz, olha, tem uma atitude de gratidão. Ele não diz para agradecermos a Deus por todas as coisas que acontecem, até porque há coisas que acontecem que não é vontade de Deus. Mas ele diz, olha, mas em todas as coisas, agradece. Está grato, porque apesar dessas coisas que acontecem, Deus está conosco, Deus está contigo, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor e Ele continua a cuidar de cada um de nós. Ou seja, qual é a ênfase da palavra de Deus? Gratidão, gratidão, falta de gratidão ou ingratidão abre as portas para que o diabo nos engane e começamos a viver de acordo com princípios que não estão estabelecidos na palavra de Deus, ou seja, é a porta para muitos pecados. Colossenses 3:15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. E sede, irmãos, quando é que começamos a perder a paz? Quando deixamos de ser agradecidos, quando deixamos de ser gratos. Quando deixamos de ser gratos, nós começamos a perder a paz. E por vezes é verdade, às vezes passamos mais tempo a reclamar por aquilo que não temos do que a dar graças a Deus por aquilo que já temos. Às vezes passamos mais tempo focados naquilo que ainda não temos, mas virá, vem a caminho, etc., do que focados a dizer, Deus, graças, Senhor, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era, eu sei o que é que eu tinha há não sei quantos anos atrás, e eu olho para trás e digo, graças, Senhor, é a tua graça, é a tua misericórdia, é a tua bondade, é o teu favor. E essa atitude de gratidão faz-me olhar para o futuro como? Com esperança. Faz-me olhar para o futuro como? Dizer assim, não, a minha vida não depende das circunstâncias, não depende de tudo isso que está a acontecer, depende do meu Deus, porque basta eu olhar para trás e perceber e entender que não, do mesmo Deus que me tirou daquele lugar e me tem abençoado, Ele continua vivo e vai continuar a abençoar a tua vida. E vai continuar a abençoar a tua vida. Agora, a tendência da natureza humana qual é? É o amaldiçoar o que nós temos. Quantos de nós temos esta tendência de amaldiçoar o que nós temos? E com essa atitude, o que é que isso acontece, irmãos? Ela torna-nos em pessoas mais tristes, mais amargas, mais desiludidas e mais frustradas com a vida. E às vezes, não é a vida que tem que mudar, é a tua atitude
atitude que tem que mudar perante a vida. É a nossa perspectiva, é a maneira como nós olhamos para aquilo que está a acontecer, é a maneira como nós vemos o mundo à nossa volta e nos vemos a nós mesmos, que vai mudar o estado do meu coração. Se eu quero ter paz, começamos a perder a paz. Quando eu começo a perder a gratidão. Então, quando desenvolvemos uma atitude de gratidão, nós invertemos este processo. Nós invertemos esta tendência. Por isso, Filipenses 4:6 diz, olha, não andem ansiosos com coisa alguma. Ele volta a dizer, olha, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, não é? Pela oração, súplica e ação de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus. Então ele diz assim, a paz de Deus que excede todo o entendimento, Ele guardará o teu coração e os teus sentimentos. Então é nós fazemos o quê? Lembrar-nos que quanto mais gratos, mais a paz de Deus vai inundar a nossa vida. Sim, podemos não ter tudo perfeito. Irmãos, nunca vamos ter tudo perfeito, porque nós somos seres humanos e o ser humano quer sempre mais qualquer coisa. É ou não é? Nós queremos sempre alcançar mais e quando tudo isso está no lugar certo, não é errado, não é? Nós queremos alcançar mais, mas estar gratos por aquilo que já alcançamos e reconhecer que aquilo que já alcançamos não é o nosso braço, não é a nossa força, é a graça, é a misericórdia, é o favor de Deus sobre a nossa vida. Então ele continua lá em Colossenses 3, versículo 16, diz, olha, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Ou seja, que a palavra, ela possa habitar em nós, ela possa fazer parte da nossa vida. Este Deus que nós estamos gratos, nós o queremos conhecer. E como é que eu conheço Deus? Através dos meus sentimentos, através das minhas percepções, não, é através da palavra. Deus se revela a nós através da sua palavra. Então ele diz, olha, a palavra que abunda em nós, em toda a sabedoria, ensinando-vos e amestrando-nos uns aos outros. Quando nós estamos corações gratos, nós vamos admoestar, ou vamos ensinar e vamos ser ensináveis. Nós vamos exortar e vamos ser exortados. Porquê? Porque há um coração grato na nossa vida. E ele disse, olha, e mais, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Faz parte da gratidão cantar, faz parte da gratidão louvar ao Senhor, expressar a nossa gratidão deve ser expressa por palavras, por atitudes. Por isso é que o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria vir à casa do Senhor, é um gosto vir à casa do Senhor, é um prazer vir à casa do Senhor, juntar-me com os meus irmãos e louvar ao Senhor. Ele diz, olha, cantem, louvem, exaltem, e tudo quanto fizeres, versículo 17, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o Pai. Graças a Deus, o Pai. Então, em primeiro lugar, a ingratidão, ela é a porta de entrada para muitos pecados. Segundo lugar, nós devemos ter corações gratos. E em terceiro lugar, o que é que eu vejo neste primeiro verso que nós lemos acerca deste povo lá em Juízes capítulo 8? É que não só eles se esqueceram de Deus, eles se esqueceram também da família de Gedeão. E não foram agradecidos por aquilo que foram tão abençoados através deste óbvio. O meu terceiro ponto é este. Sejamos agradecidos com aqueles que Deus usou e usa para nos abençoar. Irmãos, rara é a bênção que recebemos de Deus que não tenha vindo da mão de outras pessoas. Deus usa pessoas para nos abençoar. Em Juízes capítulo 8, ele diz que eles não demonstraram agradecimento a Deus, mas eles também não demonstraram agradecimento, nem foram bondosos com a família de Gedeão, que tanto os abençoou. E todos nós temos Gedeões que Deus usou para nos abençoar. Às vezes nós até podemos levantar os braços e dizer, Deus, obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Mas a minha pergunta, não quer que ninguém responda, mas quantas vezes nós batemos ao escritório do patrão e dizemos, olha, eu queria só um bocadinho, eu não lhe vou roubar muito tempo, é só para agradecer
ter-me dado trabalho. Quando nós temos uma atitude de eu tenho direito, a palavra obrigado deixa de existir. E nós vivemos agora num tempo que todas as pessoas, ou uma nova geração, só reclama pelos seus direitos. Parece que numa sociedade só há direitos e não há obrigações. E quando nós reclamamos pelo nosso direito, a palavra obrigado deixa de existir. Porque é um direito meu. Eu paguei para. Mas a pessoa que nos está a servir bem, nós devemos agradecer. Não é só boa educação, é um princípio da palavra de Deus também. Eles dizem que esqueceram da família. Esqueceram da família. Não é por acaso que o pastor Paulo Cardoso, quando há uns anos atrás, colocou ali uma placa, não é, em memória ou agradecimento ao irmão Alfredo Faria. Tem a ver com a vida dele, com a dedicação dele. Não tem a ver com os olhos, não tem a ver com o ser bonito, tem a ver com o caráter, tem a ver com a pessoa, tem a ver com o que ele fez, com o que ele representou, com o que ele se doou, uma série de coisas. E tem a ver com uma atitude de gratidão. E essa gratidão não apenas fica com aquela pessoa, mas com a família de toda aquela pessoa. Quem não compreender isto e não perceber isto da Bíblia está a pisar e ultrapassar uma série de coisas. São princípios. Se nós queremos ter vidas abençoadas, nós não podemos esquecer de ser gratos. Gratos e demonstrar essa gratidão. Por exemplo, em Lucas capítulo 17, lembram-se quando aqueles leprosos gritaram para Jesus, né, a clamar, tem misericórdia eram 10 leprosos, tem misericórdia de nós, Senhor. E no versículo 14, Jesus disse, olha, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E quando eles foram, diz que eles repararam que ficaram curados, ficaram limpos, a lepra saiu deles, há um deles que voltou. Os outros se calhar foram a correr, se calhar também estavam gratos. Mas estar gratos é uma coisa, demonstrar essa gratidão é outra coisa. Se calhar eles estavam tão gratos que foram correr a mostrar à família, porque reparem, leprosos, eles não podiam estar com a família, eles viviam isolados. Então eles se calhar foram correr para a família, olha, eu já posso te abraçar, e foram abraçar os seus. Mas aquele homem, ele não se esqueceu, antes de abraçar a minha família, antes de abraçar os meus, antes de ir para a vida que eu não podia ter, eu tenho que regressar ao homem que me abençoou e curou e o adorar e dizer obrigado. Então nós não vamos adorar as pessoas, mas podemos agradecer às pessoas, ser agradecidos pela forma como Deus os usou para nos abençoar. Demonstrar gratidão. Isso começa pela nossa casa. Nós é garantido, não é? Quando chegamos lá à casa e a casa está aspirada e a roupa, e eu vou buscar lá o armário e a camisa está passada a ferro e as calças estão preparadas e uma série de coisas. Nós às vezes só sabemos reclamar quando queremos vestir aquelas calças que não estão lá. Mas quando tudo está lá, e é a maior parte das vezes, não sabemos dizer obrigado. Na igreja às vezes é a mesma coisa. Falta qualquer coisa, somos os primeiros a dizer, ai, falta isto, pastor. Mas tantos meses e anos que se serve, que se abençoa e que não falta, às vezes não somos capazes de dizer obrigado. Por aquelas pessoas que estão ali a nos abençoar, a nos dar, a dar da sua vida para que nós sejamos abençoados domingo após domingo após domingo. Então nós somos exortados não só a agradecer a Deus, mas a demonstrar gratidão àquelas pessoas que Deus usa para nos abençoar. O que é que eu vejo neste versículo? A ingratidão é a porta para muitos pecados. Porta de entrada. Devemos ser gratos a Deus, devemos ser gratos às pessoas que Deus usou. E a minha última parte da mensagem é esta. Então, como podemos cultivar um coração grato? Porque a verdade é esta, ninguém nasce com um coração grato. Ninguém. Nós nascemos até egoístas. Sim ou não? A gente olhar para os nossos bebés. É a natureza humana. Então, se nós queremos ser gratos, nós reconhecemos que a gratidão
faz parte dos princípios da palavra de Deus. Como cultivar um coração grato. Porquê? Porque nós temos que cultivar isso, como se cultiva a paciência, como se cultiva a bondade, o domínio próprio. Nós temos que trabalhar também na gratidão, porque ela não acontece por acaso. Ela não acontece com uma oração, dizer ao Senhor, faz-me uma pessoa mais grata. Ela não acontece com a oração. Apenas. Nós temos que cultivar, nós temos que trabalhar isso. Se queremos ser pessoas gratas, nós temos que trabalhar isso na nossa vida. Nós temos que trabalhar isso na nossa vida. Pontos práticos. Primeiro ponto. Nas diversas situações da vida que todos nós passamos, procura o que há de bom nessa situação e ser grato. Irmãos, não se trata de ser ingênuo. Não se trata de bloquear o que é mau e negativo. Não, eu vou só olhar para o positivo. Não. Não se trata de fingir que está tudo bem. Não é isso que eu estou a falar. Mas procurar o que há de bom. Porque é tão fácil nós olharmos só para o negativo. É tão fácil nós olharmos só para o mal. É ou não é? É tão fácil nós ficarmos tão chateados só com... E às vezes esquecemos das coisas boas. E de ser gratos. Vamos lá dar um exemplo. Por exemplo, alguém que é uma dona de casa, né? Diz, é só roupa para lavar, só isto para passar a ferro. E em vez de dizer, Senhor, graças, Senhor, porque temos roupa, temos o que vestir. Graças, Senhor, porque tenho um lar. Pois, a casa está sempre desarrumada e não sei o quê. Graças, Senhor, porque há pessoas que nem casa têm. Estes filhos arrumam tudo. Graças, Senhor, porque eu tenho filhos. E eu não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério. Porque a gente não tem família, não tem casa, não tem filhos, não tem um casaco, não tem ninguém. Então eu não estou a dizer que não vamos pôr ordem na nossa casa e ajuda e interajuda. Mas em vez de nós sempre vivermos a nos queixarmos, obrigarmos a nós mesmos a dizer assim, não, obrigado, Senhor. Porque eu hoje tenho uma família, porque eu te pedi uma família. Eu hoje tenho esta casa porque eu te pedi essa casa. Tipo, eu estou no trânsito, isso é sempre aqui, isso não anda, isso aqui. Graças, Senhor, porque eu tenho um carro para estar no trânsito. Porque se eu andasse a pé, nem no trânsito estava. Há gente que anda a pé. Há gente que anda de caminhonete. Vamos obrigar a nós próprios a cultivar corações gratos. Com este frio, acordar cedo e trabalhar. Quantas pessoas não têm trabalho? E se tu tens uma responsabilidade e podes te levantar e tens um horário para te levantar e vais trabalhar, graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças. E por aí vai. E agora podemos ir buscar um monte de exemplos. Eu falo por mim mesmo. Quando nós começamos sempre a emissão e eu digo assim, graças, obrigado por estar aí desse lugar. Sabe porquê que eu digo? Porque as pessoas que estão desse lugar têm 1001 opções. Que podiam estar a ver o que quiserem, a igreja que quiserem, o pastor que quiserem, o pastor mais top do mundo, aqueles que estão hoje a ouvir a mim, os irmãos estão lá em casa, podiam estar a ouvir o pastor mais top do mundo, e escolheram-me a mim, escolheram-nos a nós. Então, obrigado por isso. Ser grato. Vocês podiam estar em 1000 e outros lugares, mas decidiram estar aqui. Então, nós somos gratos. Obrigado pela vossa presença. Ou seja, nós podemos estar aqui agora até à noite a dar exemplos. Como ser gratos. Como cultivar gratidão no nosso coração. Obrigar a nossa mente. Lembrem-se que eles entraram e foram para a idolatria. Não foi assim de repente. Eles deixaram de ser gratos. Eles esqueceram-se que foi Deus, eles esqueceram, Deus nos ajudou, Deus nos abençoou, Deus nos libertou, esqueceram disso tudo. E a ingratidão entrou no seu coração e começaram a praticar uma série de coisas. O
pecado da crítica, da murmuração, da inveja. Tudo começa com o quê? Com ingratidão. A gente se esquece de ser gratos. Quando nós nos concentramos a ser gratos. Gratos, Senhor. Grato, Senhor. Aquele rapaz está a estudar, ou rapariga, aquele jovem. Oh, minha mulher, né? Moço ou moça, isso não interessa agora, né? Ele está a estudar. Este fim de semana eu tenho tanto trabalho. Graças, ainda bem. É sinal que estás a estudar, estás a preparar o teu futuro. É sinal que os teus pais puderam dar a possibilidade de tu estudares, porque infelizmente há muitos que não o podem fazer. Então não te queixes pelos trabalhos, dá graças a Deus. Não te queixes pela escola ou pelos professores, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Não te queixes pelo esforço todo. Olha, fala com aquelas pessoas que já tiveram a tua idade e decidiram não estudar e hoje se calhar tiveram que ficar com o ordenado mínimo, e há outros que não têm tanto, não têm um bocadinho mais, ou o dobro ou o triplo, porque tiveram a oportunidade de estudar. Eu não estou a dizer que Deus não nos abençoa, não estou a dizer que Deus pode fazer isto tudo e vai fazer isto tudo, mas isso não significa que nós vamos desperdiçar as oportunidades e as portas que Deus abre para a nossa vida. Vamos ser gratos, diga ao irmão ao lado, ser grato. Segundo conselho, para terminarmos, cultiva o contentamento. Diga ao irmão ao lado, contentamento. E quando eu estou a falar de contentamento, eu não estou a falar de conformismo. Pronto, temos que nos contentar, olha, é a vida que temos, aleluia. Não é de conformismo, não, a Bíblia nos dá equilíbrio. O apóstolo Paulo, quando diz sobre contentar-me, ele diz assim, olha, eu já aprendi a viver com o que tenho, etc. Mas uma coisa faço, esquecendo para trás fica, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, ou seja, há ali um equilíbrio, eu vou alcançar mais, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, e glória a Deus por isso. Mas devemos habituar-nos a cultivar o contentamento na nossa vida. Como nós vamos cultivar o contentamento na nossa vida? 2 conselhos práticos. Primeiro deles, desfruta daquilo que tu já tens. Às vezes andamos tão obcecados a querer mais isto, a querer mais aquilo, querer mais aquilo outro, que não desfrutamos aquilo que temos. Olha, por exemplo, e agora, este tempo, pá, um frio deste, uma chuva desta, nem se pode sair de casa. É ver o que é a bênção de ficares um domingo à tarde em casa, em família, ligas a lareira, jogam, brincam, estão em família, veem um filme, façam o que quiserem, mas façam alguma coisa. Porque vai haver dias que já não vais mais ter a família em casa. Então aprenda a desfrutar. Podemos não ter uma casa tão grande, tens uma casa pequenina, olha, mais rápida a arrumar e tudo. Eu não estou a dizer que amanhã não se possa ter a maior. Estou a dizer vamos desfrutar, porque senão nós nem temos o prazer. Estamos tão obcecados em ter isto, em ter aquilo, que nem desfrutamos com aquilo que já temos. É como aquele que quer um telemóvel que faça isto, faça aquilo, faça aquilo outro. Ele não faz metade com aquilo que ele tem. Eclesiastes 5,19 diz, e quanto ao homem a quem deu riquezas, fazendas, lhe deu poder para delas comer e também a sua porção, gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Contentamento vem quando nós aprendemos a desfrutar. Porque quando nós estamos a desfrutar, os nossos olhos não estão a querer aquilo, querer aquilo outro. Não, nós estamos tão focados em viver, em estar, em conviver, em gozar com aquilo que temos. Gozar é desfrutar, que não estamos obcecados com isto ou com aquilo. E por último, pratica a generosidade. Seja generoso. Seja generoso. Isto é particularmente significativo quanto aos nossos filhos. Vamos habituá-los, obrigá-los a ser generosos. Porque isso ensina-se. Ensiná-los a dar, ensiná-los a ofertar, ensiná-los a doar. Porque eu vou perceber que, quando eu começo a perceber que há gente que tem muito menos que eu torno-me mais grato. Em vez de estar focado naquele que tem o carro, a casa, ou isto ou aquilo. Se eu me focar naquele que necessita de ajuda e eu dar de mim e ajudar, eu vou me tornar uma pessoa muito mais grata. Porque eu vou perceber que há gente que não tem, e eu vou perceber o quão abençoado eu sou.
Quão abençoado nós somos. Não somos as pessoas mais ricas deste mundo. Não. Mas somos muito abençoados. Quão abençoados nós somos estar neste lugar. Terem pastores, terem um grupo, terem condições, termos quentinhos a louvar e adorar a Deus. Quão abençoado nós somos. Quão abençoado eu sou. Quão abençoado tu és. Quão abençoado nós somos. E eu vou terminar lendo Hebreus 13:5. Uma atitude de gratidão lembra-nos que é Deus que é o Senhor da nossa vida. Não permitam que a paixão do dinheiro vos domine. Contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu: nunca te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, nós estamos a viver um tempo, uma época, uma fase como sociedade, que é tão fácil nós nos queixarmos. É tão fácil, porque esta fase é chata. É ou não é? É aborrecida. Mas pensem nas pessoas que há 100 anos atrás viveram isto. Não tinham metade das condições que nós temos. E que nós possamos dizer a Deus, sim, vamos a viver a pandemia, estamos a viver isto, estamos a viver aquilo. Outros estão a ficar sem trabalho, outros aqui, outros acolá. Uma série de coisas está a acontecer. Mas vamos nos lembrar, quem continua a ser o Senhor das nossas vidas é Deus. É Deus. Ele continua a ser o Senhor. Se tivermos que abdicar disto ou daquilo ou daquilo outro, ok. Mas Ele continua a ser o Senhor. Ele diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Então quando eu digo, eu olho para o futuro com expectativa. Eu não, se me perguntar, como é que vai ser? Eu não sei. Há uma coisa que eu sei. Seja o que for que está para lá desta parede, Deus vai estar connosco. Seja o que for que está para lá de 2022, Deus vai estar connosco. Contigo, com a tua família, com a tua casa. Então não começa a dizer, se isto continuar assim, eu não sei onde é que eu vou parar. Eu vou parar onde eu estou, nas mãos do meu Senhor. É lá que eu estou, é lá que nós vamos continuar a estar, é lá que os nossos olhos vão estar, continuar a confiar em Deus, a amar a Deus, a servir a Deus e a ser grato por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé agora mesmo.